Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio Nutriflix. Hoje o tema é daqueles que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Como eliminar peso na menopausa. Se você é mulher, está na pré-menopausa ou na menopausa e percebeu que depois dos 30, 40, 60 anos, acumular gordura tá como um passe de mágica. E para queimar essa gordura, meu Deus, parece que ela não vai embora. O que está acontecendo, Nutri? Vou te mostrar o porquê e o como resolver esse problema até o final dessa live. Lembrando, quem ficar até o final comigo vai ter umas receitinhas maravilhosas para ajudar no emagrecimento na menopausa. Vamos convidar agora o Dr. Cristiano Correia. Seja bem-vindo, Dr. Cristiano. Para quem não conhece, maridão da Nutri, o Dr. Cristiano é endocrinologista, nutrólogo, mestre em vitamina D. E esse assunto menopausa é um assunto que o Dr. Cristiano ama falar, né? Porque é dos hormônios. Então hoje vocês vão aprender tudo. Boa noite, Nutri. Boa noite para você que está aí nos acompanhando. É um prazer estar aqui hoje para a gente transferir mais um pouco de conhecimento para vocês, né? Compartilhar conhecimento. O conhecimento é feito para ser compartilhado. É isso aí. Menopausa. Como eliminar peso regulando os hormônios. Se você está na menopausa com dificuldade de emagrecer, a barriga incomodando, muita ansiedade, metabolismo lento, estão interferindo no seu emagrecimento, né? E realmente a gente tem que entender que não é psicológico. Essas mudanças, elas acontecem mesmo na vida da mulher. Doutor Cristiano, realmente é fato que é mais difícil emagrecer na pré-menopausa ou na menopausa, ou é só impressão nossa? Ou é metabólico, hormonal? Como que funciona a vida da mulher ali após os 30? Vamos falar 40 para frente. Realmente, Nutri, é diferente. Não adianta a gente negar, né, o metabolismo de uma pessoa de 20 anos, de 15 anos, de 25 anos, é muito diferente do que o metabolismo dessa mesma pessoa após os 30, 40, 50, 60 anos. É óbvio. Por quê? À medida que o tempo passa, a natureza ela nos fez para reproduzir, né? Ela fez para a gente passar os nossos genes para a próxima geração. Então, o que a natureza entende? Passou dos 25, 30 anos ali, que seria o ápice ali da idade fértil, né, reprodutiva, esse indivíduo já não tem muita necessidade, a existência dele. A natureza é assim, ela não pensa, não tem emoção, né? Então ela vai desligando os nossos hormônios gradativamente, e a queda hormonal ela é garantida, ela é certeira. E por isso, né, pelo declínio hormonal, como são os hormônios que regulam o metabolismo, ao declinarem os hormônios, ao se desequilibrarem com o avançar dos anos, o metabolismo ele vai ficando cada vez mais lento, ele vai ficando cada vez mais ineficiente. E aí que começa a tendência maior de acúmulo de gordura corporal. Doutor Cristiano, e por que depois, aos 40 anos, 30, 40 anos, né, vou falar assim, a partir dos 40, então, falando assim, a mulher percebe que muda o formato do corpo também. Isso é muito comum, a mulher depois dos 40 anos, ela tinha um formato do corpo, uma cinturinha, aí depois parece que a gordura, ela se deposita em lugares diferentes do corpo. Isso tem a ver ou não tem também? Eu convido as pessoas a raciocinarem uma coisa, né? Vamos começar bem do básico. Eu gosto de falar do feijão com arroz para a gente ir para avançado, porque quando a gente entende o simples, o complexo ele é simplesmente uma soma de coisas simples, né? Então vamos pensar, o que transforma aquela criança lá de 7, 8, 9 anos, com um corpinho de criança, numa mulher, né? Já com um corpo feminino, um corpo já com aquele formato com as curvas, né? E no homem também. No caso do homem é a mesma coisa, né? O que transforma o menino no homem? O formato do corpo, né? Por que muda? Por que uma criança de 8 anos não tem o mesmo formato de corpo do que um adolescente de 16, 17, 18 anos? São os hormônios, né? Todo isso aí é lugar comum. Todo mundo sabe que a influência dos hormônios na menopausa, na puberdade, né? No início da adolescência ali, vai provocar mudanças na configuração, na forma do corpo, entre outras coisas. Então, nesse caso aqui, é a mesma situação, né? São esses mesmos hormônios que mantinham aquela forma feminina, aquela forma, uma cinturinha, mas bem menor, né? Os quadris um pouco mais largos, enfim, as formas, né, conhecidas,
femininas, são os hormônios que definem. Mas à medida que eles vão entrando em desequilíbrio progressivamente, né, ano após ano, eles vão piorando a produção e entrando em desequilíbrio, também a forma corporal vai sofrer o impacto desse desequilíbrio hormonal, porque são os hormônios que sustentam a forma corporal. Então, eles estando equilibrados, essa forma corporal tende a ficar no melhor molde possível, né? A composição corporal tende a ficar na melhor forma possível, quando esses hormônios estão equilibrados. Mas à medida que eles desequilibram, essa composição corporal também vai mudando. Ela vai sofrendo o reflexo desse desequilíbrio hormonal progressivo da idade. Entendi. É muito importante saber que menopausa não é doença. Eu vejo muitas mulheres pensando que a menopausa é doença. Entrei na menopausa agora e estou condenada a viver de calorões, a viver sentindo mal, a viver ganhando peso. Menopausa não é doença. E sim uma passagem mais delicada da vida de todas nós mulheres, fortes, corajosas e guerreiras, que precisamos só saber lidar com essa fase maravilhosa que nós estamos vivendo. Por que fase maravilhosa? Porque a gente só está passando essa fase porque Deus nos concedeu a vida. Então a gente tem que pensar que a fase da menopausa é uma fase que precisa mais cuidado, preciso de mais atenção, preciso de inteligência no que eu vou fazer? Sim. Mas é um período de maturidade da mulher também. Ela já está mais consciente que ela precisa se cuidar mais. Mas pode ser o melhor momento da sua vida, porque graças a Deus você tem vida para viver essa parte da vida, não é? Isso é muito importante as pessoas entenderem isso, né? A menopausa não é uma condenação, não é uma condenação para doenças, não é uma condenação de obesidade. Isso não é real. Nós estamos falando aqui que realmente é um período mais delicado, mas há como abordar todas as situações e melhorar todas essas questões. Então, nós temos hoje instrumentos, conhecimento para isso. Não é pelo fato de ser algo natural, porque a menopausa é natural, mas não é porque ela é natural que nós vamos nos conformar e deixar tudo acontecer sem nenhuma intervenção, sem agir e sem procurar melhorar, porque tudo isso pode ser mitigado. Todas essas transformações hormonais, elas podem ser mitigadas e melhoradas absurdamente, a tal ponto que é possível uma mulher de 80 anos emagrecer e voltar a ter uma forma corporal muito próxima do que ela tinha com 40, 30 anos. Né? Então, isso é real, isso é verdadeiro, tá? Então, a gente está só explicando que sem intervenção, se a gente não fizer nada e agir como as pessoas têm agido hoje, principalmente com essas dietas de emagrecimento, consumindo produtos light, diet zero, fazendo tudo que todo mundo acha que tem que fazer hoje para emagrecer, que na grande maioria das vezes está errado, né? As pessoas vão para o caminho errado, né? Elas vão ter problemas. Mas se elas conhecerem tiverem acesso aos conhecimentos verdadeiros, e esses conhecimentos não passam por contagem de caloria, por pesagem de alimento, passam pelos ajustes hormonais, através de combinações alimentares e outras questões que a gente vai falar aqui, essa pessoa vai ter um caminho muito produtivo e ela vai, hoje em dia, na expectativa de vida só está aumentando, ela vai poder viver a maior parte da vida dela, mesmo dentro da menopausa, com qualidade de vida. Perfeito. Já parou para pensar que existem algumas mulheres que, mesmo na menopausa, com 60, 70 anos, mantêm um corpo bonito, um peso saudável, e outras, com a mesma idade, engordam, estão todas desequilibradas? Se fosse uma condenação, seria todas as mulheres na menopausa obesas e inflamadas. Mas não é uma condenação. É um jeito de se cuidar. Existe um jeito de fazer, um jeito de se cuidar. Existe uma rota que a mulher deve seguir para emagrecer na menopausa. Mas esse jeito não é passando fome, não é fazendo dietas, não é restringindo. Porque quando nós temos lá 15 anos, a gente faz dietas malucas, dietas da moda, segue a dieta da blogueira e não traz nenhuma consequência para o nosso organismo, porque nós estamos no auge. Já depois dos 40 anos, nós temos naturalmente esse declínio hormonal e por isso precisamos agir a favor do nosso metabolismo. E como nós agimos? Com inteligência, ciclos, estratégicas, um jeito diferente de emagrecer.
é nutrindo o seu corpo que você vai emagrecer na menopausa. E o Dr. Cristiano hoje vai falar de uma parte bem interessante que ninguém te conta sobre a menopausa, que você pode melhorar muito e tem um caminho. E o caminho não começa sobre qual alimento que eu vou retirar da minha vida, e sim entendendo o que acontece dentro do seu intestino, em primeiro lugar. Como assim, doutor Cristiano? É muito interessante, né, Nutri? Porque nos últimos 15 anos aí, a medicina avançou absurdamente, a ciência médica. E, infelizmente, a gente não vê isso tanto na prática do dia a dia. Poderia já estar sendo colocado em prática. Mas, enfim, a ciência avançou demais. E esse conhecimento está disponível. Mas, para estar disponível, nós precisamos nos atualizar. Porque, por exemplo, quando você formou, Nutri, quando eu formei, quando nós estudamos na faculdade, e mesmo hoje, mesmo os alunos que estudam hoje na faculdade estão estudando conhecimentos de 20, 30 anos atrás. Não estão estudando os conhecimentos de hoje, atuais, que já estão disponíveis. É como se a gente estivesse vivendo hoje andando em carroças, sendo que já existem carros, aviões. Não precisamos ficar sofrendo mais. O conhecimento já está no outro nível e ele já está disponível. E ele é simples e prático. Ele não é nada complexo, né? Então, esse conhecimento do equilíbrio hormonal através do alimento, você usar alimentos para modular hormônios próprios que nós já produzimos, mas que se a alimentação nossa pode piorar o desequilíbrio ou ajudar a reequilibrar. E muitas vezes o que as pessoas hoje fazem para emagrecer, as doutrinas que as pessoas seguem hoje, que é lugar comum, é assim, algo que se fala em todo canto, que ninguém nem questiona, mas infelizmente na grande maioria das vezes está equivocado. Tudo que as pessoas fazem hoje para emagrecer só faz piorar o desequilíbrio hormonal. É por isso que essas pessoas vivem reféns dos ciclos de engorda, emagrece, engorda de novo, perde 5 quilos, recupera 7, 8, ou até 10, né? Recupera dobrado, famoso efeito sanfona. Por quê? Porque essas pessoas não emagrecem verdadeiramente, elas perdem massa magra, elas só perdem líquido, mas gordura que é bom, que é o verdadeiro emagrecimento, é perder gordura corporal, elas não perdem, ou proporcionalmente perdem menos, perdem muito mais massa magra. E massa magra, o desejável é que não se perca nada. Massa magra, o desejável até que se ganhe, né? Então, essas pessoas seguem doutrinas aí de contar caloria, de pesar alimento, de comer de 3 em 3 horas, de viver de integrais, que não são integrais também, verdadeiramente. É tudo um jogo de marketing da indústria, né? Que faz com que as pessoas comprem os produtos mais caros que existem dentro dos supermercados, dos hipermercados, e, na verdade, elas estão se intoxicando, né? Elas não estão seguindo o caminho contrário do que deveriam seguir. Então, você falou aí, né, de intestino. E aí o conhecimento, ele leva para o lugar certo, né? Aí a gente vai usar os alimentos para melhorar os nossos hormônios. E uma coisa interessante é um conceito que a gente chama de estroboloma. Mas para falar do estroboloma, eu vou voltar num conceito um pouco anterior ao estroboloma ainda, que é a microbiota intestinal. Hoje em dia já se fala, né, já está se falando mais isso, mas era um conhecimento que ainda está muito subjacente, infelizmente ainda está restrito aí a poucas pessoas ainda, que a atualização às vezes é lenta, né? A microbiota intestinal, ela é o conjunto dos micro-organismos que todos nós abrigamos no nosso intestino. Então, todo ser humano tem uma combinação de bactérias, vírus e fungos naturais do intestino. Isso não quer dizer que essa pessoa está infectada. É uma população residente, natural ali do intestino. E muitos deles, inclusive, são benéficos. Muitos deles são essenciais à nossa vida. Para você ter uma ideia, se a gente ficasse sem bactérias no corpo, nós morreríamos. Porque a metabolização de muitas vitaminas e minerais, até para que eles possam ser absorvidos no intestino, depende dessas bactérias, desses micro-organismos, desses fungos, até desses vírus. Então, essa população de bactérias, fungos e vírus que nós temos na pele e nos intestinos e nas nossas mucosas, né,
é chamada de microbiota, e aqui agora, no caso, especificamente microbiota intestinal, porque é a que está residente no intestino. Dito isso, essa microbiota ela tem basicamente duas populações, vamos dividir assim. Então, na verdade, vários gêneros e espécies de bactérias, fungos e vírus, inúmeros. Mas nós podemos dividir assim, grosseiramente, na população dos bonzinhos e dos maus, vamos dizer assim. Né? Então, algumas bactérias vão nos auxiliar, boa parte delas, mas outras são patogênicas, dão problema. Tanto que existem doenças que são infecções bacterianas, infecções virais, infecções fúngicas, porque esses micro-organismos também podem causar mal. Então, o que vai definir se essa pessoa vai ter mais saúde ou mais doença é se predomina, todo mundo tem as duas populações, lembrar disso, todo mundo tem a população dos bons e dos ruins. Mas qual predomina? Predominam os bons ou predominam os ruins? Se predominarem os bons não vão impedir que os ruins cresçam demais, aumentem em sua população. E eles vão promover muito mais benefício. Agora, se predominam os ruins, o contrário acontece. Essa população de micro-organismos ruins vai impedir que a população de micro-organismos bons cresça e vai provocar malefícios no corpo, gerando inflamação e desequilíbrio hormonal. Mas como assim? Bactéria tem a ver com os nossos hormônios? Tem tudo a ver. E agora eu entro no conceito de estroboloma. O que é estroboloma? No nosso intestino, as bactérias elas metabolizam estrogênio. Olha só, onde que a gente está indo. Por quê? Porque o estrogênio ele está circulando no corpo da mulher, mesmo no corpo da mulher menopausada, porque ela produz menos estrogênio, mas ela ainda produz estrogênio. A gente tem que lembrar disso, ela não parou de produzir, ela só diminuiu. E, em alguns casos, ela pode estar produzindo até excesso relativo de estrogênio, porque a questão dos hormônios não é só a quantidade absoluta deles, é a quantidade relativa. Por exemplo, a mulher tem que ter um equilíbrio de estrogênio e progesterona. Elas têm que estar assim, ciclando, mas de forma equilibrada. Pouco antes da menopausa e depois da menopausa, os dois caem, mas a progesterona cai mais com o estrogênio. Então, aquele equilíbrio que existia entre os dois já se torna danificado. E mesmo ela diminuindo a quantidade de estrogênio, em relação à progesterona, ela passa a produzir muito. Esse desequilíbrio, por exemplo, promove obesidade, promove acúmulo de gordura em regiões do corpo que essa mulher não gostaria de ter. Acúmulo de gordura em região abdominal, na barriga principalmente. Em alguns casos, algumas mulheres, dependendo do tipo de desequilíbrio que elas apresentam, estrogênico, elas podem ter um acúmulo preferencialmente na região dos quadris, das nádegas e das coxas. Aquela obesidade em forma de pera. E em muitos outros casos, ela vai ter um acúmulo preferencial na região do abdômen e do tronco, é a obesidade em forma de maçã. Tudo promovido por desequilíbrio hormonal. Então, esses hormônios passam pelo fígado, eles estão na corrente sanguínea, passam pelo fígado e são eliminados na bile, mesmo naquelas que tiraram a vesícula, porque a gente tem que lembrar que quem tirou a vesícula continua produzindo bile, só que ela não tem um reservatório da bile mais. A bile cai direto no intestino, enquanto quem tem a vesícula, a bile é reservada e depois ela é lançada no intestino. Né? Essa bile já tem produtos da detoxificação estrogênica. Cai no intestino, as bactérias metabolizam esse estrogênio e eliminam nas fezes. Então, essas bactérias ajudam a equilibrar os níveis de estrogênio dessas mulheres. Resumidamente, a flora intestinal ajuda a equilibrar os hormônios femininos. E essa flora intestinal, dessa microbiota intestinal, que é geral, que especificamente tem ação sobre os hormônios que estão sendo eliminados ali no intestino, a gente chama de estroboloma, que vem de estrogênio mesmo. Né? De estrogênio. Boloma, que vem da microbiota, que são as bactérias intestinais. Então, se essa mulher melhorar essa população de bactérias intestinais, essas bactérias vão ajudar a modular os hormônios, porque se essas bactérias forem negativas, o que elas vão fazer? Elas vão fazer o estrogênio recircular.
cair de novo na corrente sanguínea, ser novamente absorvido no intestino. E aí é o problema, porque aquele desequilíbrio que eu falei entre estrogênio e progesterona, ele amplifica, ele se torna maior, ele se torna mais desequilibrado ainda. Aquele estrogênio detoxificado que deveria ser eliminado nas fezes, ele vai voltar para a corrente sanguínea, porque a bactéria, em vez de estar ajudando a eliminar, está ajudando a retornar ele para o sangue. E aí essa mulher vai ficar mais obesa, vai ficar mais inflamada, e aí o desequilíbrio vai se amplificar. Então, nós podemos intervir nessa situação. Essa que é a grande mágica da questão. Uma das questões é essa, nós podemos intervir nessa modulação bacteriana dos hormônios femininos, que são fundamentais para o emagrecimento, para a melhora de composição hormonal, porque são esses hormônios que vão, entre outros, ou tantos, né, mas é um conjunto deles, é uma orquestra, que vão controlar o percentual de gordura corporal que essa mulher vai ter. Então, se a gente tiver esse bom equilíbrio hormonal na menopausa, eu estou falando, e antes da menopausa também, mas eu estou falando da menopausa porque seria, vamos dizer assim, se a gente consegue controlar na fase mais complexa, na outra mais simples, mais fácil ainda. Porque nós temos mulheres antes da menopausa com esse desequilíbrio. Aí que está outra questão. Esse desequilíbrio acontece não só na pós-menopausa, mas acontece em muitas mulheres na pré-menopausa, e muito antes disso, com 25, 30 anos de idade. E aí a gente retornando esse equilíbrio para o normal, através de alimentos, nós vamos ter nesses alimentos substâncias que vão alimentar as bactérias do bem, que vão potencializar as bactérias do bem. E, ao mesmo tempo, consequentemente, vão suprimir as bactérias do mal. Então, nós vamos trazer um equilíbrio bacteriano positivo através da alimentação e outras substâncias que elas independentemente também vão ajudar a metabolizar o estrogênio ruim, que tem estrogênio bom e tem estrogênio ruim. E essas substâncias que estão nos alimentos, como o diindolmetano, o indol 3-carbinol, é uma substância fundamental que está no alimento, e o pessoal fica fazendo contagem calórica, esquece do que o alimento é feito, né? Isso é absurdo, é raso, demais da conta, fazer contagem calórica é raso do ponto de vista científico, assim, de uma coisa absurda. É a pontinha do iceberg só, está desconsiderando todo o resto, quais nutrientes o alimento tem, os efeitos hormonais que aquele alimento apresenta, como que aquele alimento interfere no metabolismo corporal. É isso que interessa para o emagrecimento, não é contagem de caloria. Isso aí assim, é uma mentira que foi contada durante muito tempo, repetida, infelizmente, até por profissionais, que eu acho que deveriam se atualizar, estudar um pouco mais, para não ficar repetindo isso, promovendo um desserviço para a população, né? Mas a mentira contada por muitos, né, parece verdade, né? Assim como durante muito tempo a humanidade acreditou que o Sol girava em torno da Terra, né? Todo mundo falava isso e ninguém questionava, né? Mas o Sol nunca girou em torno da Terra. E é o que acontece hoje com a contagem calórica. Todo mundo fala de contagem de caloria, né? Mas a contagem de caloria, na verdade, nunca interessou. Por quê? Porque esses alimentos eles vão melhorar o metabolismo desses hormônios, e esses hormônios, voltando ao equilíbrio, vão melhorar o metabolismo corporal e promover uma boa composição corporal. Maravilha. Entender o porquê, ter conhecimento, é o que nós queremos para você. Você não precisa de uma receita milagrosa, você precisa entender o que acontece dentro do seu organismo. Os alimentos combinados regulam hormônios e você pode comer bem e emagrecer. Emagrecer depois dos 40, 50, 60 anos não pode ser sofrido, porque quando você sai da mesa com fome, quando você vai dormir com fome, quando você tira o carboidrato, quando você para de jantar simplesmente, você faz atitudes que agridem o seu metabolismo. E você precisa falar a favor do seu metabolismo. A alimentação metabólica, hormonal, ela muda o jogo. E é disso que nós falamos aqui. Eu falei sobre o controle dos hormônios femininos, né, o estrogênio especificamente, através da melhora da população de micro-organismos do intestino. E isso nós conseguimos através da alimentação. E nesses alimentos nós temos também substâncias que ajudam também a melhorar o controle desse estrogênio, né?
Só que isso tem a ver, além do ganho de peso, com outros problemas de saúde. Então, esse desequilíbrio estrogênio e progesterona, que já acontece nas mulheres muitas vezes a partir dos 20, 25 anos de idade, já começa muito cedo, não espera a menopausa para aparecer, não, né? E se amplifica na menopausa, esse desequilíbrio ele leva a câncer de mama, a câncer de endométrio, mioma, cólicas intensas uterinas, aquela TPM absurda, sangramentos uterinos aumentados quando a mulher está antes da menopausa, obviamente. Vai levar aquele problema de humor, né? Que a mulher fica irritadiça, super ansiosa, porque esses hormônios agem no corpo inteiro. Acúmulo de gordura corporal ou na região do tronco, obesidade em forma de maçã, ou na região dos quadris, coxas e nádegas, obesidade em forma de pera, vai levar a enxaqueca, irritabilidade, insônia. Olha quanta coisa pode ser resolvida com um ajuste, ajustando um setor hormonal. E nós estamos falando só de um setor hormonal. Existem muitos outros. E todos eles estão interligados. São interdependentes. Olha aí, ó. Está escrito aí, em inglês, né? O resultado do excesso de estrogênio na mulher. Por que excesso? Por que isso pode acontecer na menopausa? Na menopausa, os hormônios não diminuem? Lembra que eu falei lá que o relativo é mais importante? Então, você tem uma redução geral, mas relativamente, as mulheres passam a ter mais estrogênio do que progesterona, mesmo depois da menopausa. Então, isso vale para mulheres em qualquer fase da idade fértil delas. E depois da menopausa também, tá? Então, é importante vocês entenderem isso. Então, o que está escrito aqui? Ó? Primeiro lá, à esquerda, controle de peso, ganho de peso descontrolado. Olha lá a balancinha lá, ó. Com ganho de peso descontrolado. Primeira coisa, desequilíbrio estrogênico. Porque nós temos várias formas de estrogênio. E aquelas formas boas diminuem e as ruins aumentam. Mas essas bactérias podem ajudar nisso. Ou atrapalhar, dependendo de qual se você está cultivando o lobo mau ou o lobo bom. Tem aquela história do lobo mau e do lobo bom, né? Se você está alimentando o lobo bom, ok. Mas se você está alimentando o lobo mau, problema. Ganho de peso. O que mais? Problemas nos seios, inclusive câncer de mama. Né? Aqui está até falando de sensibilidade nos seios, mas isso aqui é o menor dos problemas. Inchaço. Né? As mulheres falam, eu estou acumulando líquido. Tá mesmo. Mas é por causa de todo o processo que você está vivendo. Não é tomando diurético que você vai eliminar esse líquido verdadeiramente. Você precisa atacar a raiz do problema, não a consequência. Não adianta você estar com a pneumonia e com febre e tratar só a febre, se você não trata a pneumonia. Dores de cabeça frequentes, enxaqueca, alteração na pilificação corporal, aumenta pelos em regiões do corpo que são masculinas e diminui pelo onde que é feminino. Por exemplo, a mulher começa a perder cabelo, o cabelo começa a cair, diminuir a densidade capilar. Só que ela diminui a densidade de cabelo na cabeça, mas aumenta cabelo na região da barba, aumenta pelo na região entre os seios, nas costas. Então, ela aumenta pelo onde ela não quer ter pelo e onde ela quer ter cabelo diminui. Ruim, né? Irregularidade menstrual para aquelas mulheres que estão na fase pré-menopausa ou então na fase que está aproximando ali da menopausa, né? Vai ter regularidade menstrual, alteração emocional, problemas de memória, insônia e muito mais. Eu já falei para vocês, endometriose, adenomiose, mioma, aumento do risco de câncer de endométrio, que é um tipo de câncer de útero, né? Aumento do risco de câncer de mama. Então, o ganho de peso é só um dos problemas. Agora, qual que é a notícia boa? Se um descontrole hormonal promove tantas alterações, se a gente equilibrar esse descontrole, a gente também vai promover uma melhora generalizada também. Essa que é a boa notícia. O que poderia ser negativo pode ser revertido com positivo, né? Então, é só esse slide que eu queria que as pessoas vissem, que a coisa é séria, né? Mas tem solução. Essa que é a grande boa notícia.
nós acreditamos muito que o conhecimento liberta, né? E que para conseguir resultados, se você tem conhecimento, se torna fácil, simples e descomplicado, qualquer pessoa consegue. Então, às vezes, essa mentalidade que a idade impede, que a dieta é difícil, que eu não vou ter final de semana, que dieta é prisão, isso tudo te impede de chegar no resultado final, na luta contra a balança. Vamos lá. E aí, resumindo aqui, nessa aula de hoje, porque a gente não quer que você perca tempo nunca, você pode ter certeza que se você parou o seu tempo para nos ouvir, primeiro, parabéns. Você está dedicando o seu tempo para cuidar da sua saúde. Depois, muito obrigada pela sua confiança. E por isso a gente já gosta de entregar um conteúdo prático. Além de te ensinar o como, o porquê das coisas, nós vamos também já te ensinar uma chave importante para a questão da menopausa e o emagrecimento. Lembrando que não é só isso, mas eu quero que você já inclua na sua vida, para que você já comece a melhorar o seu intestino. Quando nós falamos dessa questão que o Dr. Cristiano falou do estroboloma, né, de modular intestino, não é só para quem tem intestino preso ou intestino solto, é para quem quer emagrecer, porque reconfigurar a nossa flora intestinal vai contribuir para a nossa saúde em geral e para o nosso emagrecimento. Por isso eu quero falar de um alimento que é um super alimento, que muitas vezes a gente pensa que é difícil fazer no dia a dia, mas é muito simples e eu quero que você coloque na sua vida, que é a biomassa de banana verde. Já ouviu falar? A biomassa de banana verde tem sido muito estudada e é um super alimento para você incluir na sua vida se você está na pré-menopausa ou na menopausa. Ela é rica em potássio, rica em fibras, sais minerais, vitamina B1, beta-caroteno, além de ter vitamina C também. O consumo regular da biomassa de banana verde traz muitos benefícios. Perda de peso, não é só isso, né, pessoal? Mas já quero ensinar alguma coisa para vocês já começarem a fazer. Melhora a questão do intestino preso, pessoas que têm muita depressão, muito cansaço, indisposição, níveis de colesterol também pode melhorar, quem tem diabetes tipo 2 pode se beneficiar muito, melhora também a questão intestinal, na verdade, né, pessoal, tudo está relacionado, né, está unido em um núcleo único, então por isso que a biomassa de banana verde é um super alimento e que eu gostaria muito que você já incluísse na sua vida. É tão simples de fazer. Você vai só comprar 3 a 4 bananas verdes, depende da quantidade que você for fazer. 4 bananas verdes, pode ser qualquer tipo de banana, desde que ela seja verde. Por quê? Porque ela tem um amido resistente. E é o amido resistente que vai fazer esse benefício no seu intestino também, tá? Então, você vai colocar verde mesmo, ela bem dura. Você vai cozinhar essa banana na panela de pressão por uns 10 minutinhos. É simplesmente cozinhar essa banana, depois você descasca ela, amassa, e ela vai ficar uma fibra mesmo. E aí você pode congelar, eu vou mostrar como que eu uso. Eu congelo a biomassa de banana verde e fica com gelinhos de biomassa de banana verde. Então, eu vou fazer uma vitamina, eu coloco um. Vou fazer um creme ou um purê, eu coloco ele. Então, porque ele não tem um sabor. E o que é legal da biomassa, doutor Cristiano, que ela faz um efeito de deixar mais homogêneo, mais cremosa as preparações. Então, por exemplo, você vai fazer um creme, uma salada, uma sopa, ela deixa o creme... Às vezes a pessoa usa amido de milho, né? A famosa maisena lá. Pode usar também agora a biomassa de banana verde. Quando eu falo de biomassa, não é a farinha de banana verde. Então não compre pronta, faça, porque é tão fácil de fazer que até criança faz. E você deixa congelada por até 3 meses. Então você pode deixar por muito tempo. E olha que interessante, né? Tudo essa explicação que eu considero uma das mais complexas que a gente fala aqui. Essa explicação do estroboloma, do microbioma intestinal, que eu tento sempre simplificar ao máximo, né, para as pessoas entenderem, porque eu quero que as pessoas entendam. Eu não quero que elas achem, nossa, que explicação que deve ser incrível, porque eu não entendi nada. Não é isso que eu quero que as pessoas achem. Eu, como professor, né, Nutri, eu acho que a vitória do professor é fazer o difícil ficar fácil. Doutor Cristiano, não sei se tornar simples, né? Doutor Cristiano é professor universitário, né? É professor de médicos aí, já foi professor em várias universidades, é professor hoje de médicos ainda. Então, assim, ele é professor nato, né? Você já deve ter percebido, mas também ele é professor universitário. Então, é uma missão mesmo ser professor, né, amor? Em primeiro lugar, né? Antes de médico, professor. Minha missão maior é ser professor, eu acho, até mais do que médico, embora eu, né, exerça a medicina com a maior felicidade do mundo, né, diretamente, mas eu acho que eu tenho muito mais poder
ensinando medicina, porque aí eu posso transferir o conhecimento para muitos médicos que vão multiplicar esse conhecimento e tratar muitas pessoas, né? Então, eu tenho mais potência ensinando medicina do que praticando diretamente. Mas aqui, quando eu transfiro esse conhecimento para as pessoas, né, e para um leigo, né, e aqui a gente tem pessoas de todo tipo de grau de instrução, pessoas com curso superior, não importa. Eu quero que a pessoa, por menor que seja o entendimento dela da área, ela consiga entender. Esse que é o meu objetivo aqui, né? Então, e dentro de tudo que a gente explica aqui, eu acho que assim, uma das coisas mais complexas de entender é essa interação entre as nossas bactérias intestinais e os nossos hormônios. Eu acho que é uma das partes mais difíceis. Mas o que eu queria chegar à conclusão? Que apesar de ser um tema complexo, olha como é que, para a prática, ele se torna simples. Olha aqui, o que a Nutri está ensinando? Biomassa de banana verde. Tem outras questões, né? Não é só essa, mas esse aqui é um exemplo. Um exemplo, tudo é muito simples, mas tem que saber o jeito de fazer, o como fazer, o que fazer, né? Você sabe, doutor Cristiano, que além da biomassa de banana verde, eu vou ensinar uma vitamina mesmo, um preparo para você usar a biomassa, que fica uma delícia e tem outros componentes importantes. E essa receitinha que eu vou ensinar agora, então a primeira você vai fazer a biomassa de banana verde. E aí, doutor, eu quero falar dessa vitamina energizante. O que ela vai? Ela vai uma maçã vermelha, tem muita pectina, né? Muito importante para o intestino. Uma xícara de frutas vermelhas, que tem antioxidantes potentes. Pode ser só o morango, mas pode ser morango, mirtilo, framboesa. Quanto mais você puder diversificar, melhor. Se ela estiver congelada, melhor ainda, vai ficar mais gostosa a sua vitamina. Na hora, você vai espremer meio limão. E uma colherzinha de ginseng, que o ginseng é um energético poderoso para a mulher também, ginseng em pó. E uma colher de sopa da biomassa de banana verde. Vai liquidificar e consumir. É poderoso esse preparo, pode ser usado num café da manhã, pode ser usado no da tarde. É uma receitinha que eu quero já ensinar para você incluir. Lembrando que nunca nós vamos falar de restrição, e sim de inclusão. Você precisa comer melhor, não é parar de comer. E essa vitamina, pessoal, você pode colocar lá água ou leite de coco, se você tem intolerância à lactose, ou leite normal integral, tá? Consuma todos os dias para você ver que tanto vai melhorar. Você vai sentir energia, vai reduzir fome, vai te dar mais disposição, já vai melhorar muito. Você já vai falar, uai de mineiro, viu, gente? De mineiro, tá? Uai, parece que eu já estou sentindo melhor um pouco, não é? Então vai ajudar muito, viu? Doutor Cristiano, beijo, obrigada pela companhia. Para você que está chegando, beijo, obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.